Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Heitor e eu quero te contar uma história impressionante. E exatamente por essa razão, por ela ser impressionante, eu escolhi contá-la como a história da meia-noite. Era a época do Natal, sabe? E eu tive que enfrentar de estrada 600 quilômetros. Só que naquele tempo, você pode multiplicar o tempo que você imagina aí para 600 quilômetros hoje. Você pode multiplicar. E eu fazia tudo isso, eu teria que fazer esse trecho com uma DKV. Bom, tudo bem que o carro para a época ele era novo. Era uma DKV. Eu tinha que viajar 600 quilômetros no meu carro para estar com a minha família na noite de Natal. E quem é que quer passar a noite de Natal distante da família? Era a primeira vez que eu estava longe da minha família nas festas, devido às circunstâncias ligadas ao meu trabalho. A data eu guardo na lembrança devido ao extraordinário fato que vocês que estão ouvindo sabem, né? Quem é que a gente vai esquecer de 24 de dezembro, do dia de Natal? Ninguém esquece. Era 24 de dezembro de 1968. Faz tempo já. Já faz tempo. Eu trabalhei naquela véspera de Natal até 2 horas da tarde. Olha só. Trabalhei até as 2 da tarde, visitando vários clientes, e ainda acabei me demorando algum tempo nas lojas das pequenas cidades, a fim de comprar aquele presentinho de última hora. Eu tinha minha mulher e 5 filhos. Naquele tempo a gente enchia a casa de filhos. O relógio no painel do meu carro indicava exatamente 4h30, 4h30. Nossa, quando eu saí do posto de gasolina, o tanque estava cheinho para a viagem. O carro saiu até cheirando a gasolina. Felizmente o meu carro, V-Maguete, V-Maguete, a DKV, V-Maguete, de 4 anos atrás, ela tinha 4 anos de uso. Ela era 64, a gente estava no ano de 68. A minha V-Maguete tinha uma ótima autonomia, excelente autonomia para viagem. Não precisava nem parar para reabastecer antes de chegar no meu destino. Era rasgar o asfalto. A rodovia, olha, era boa. Para 68, para 1968, era uma boa estrada. Tudo bem, pista simples, tá? Uma pista que vai e a outra que vem. Não tinha nada de pista dupla, não. Pista simples, uma que ia on the way. Uma que ia e a outra que voltava. Mas fazer o quê? Era o recurso que a gente tinha. Eu já não gostava de exceder a velocidade, então eu podia ir numa boa. A rodovia era boa. Chegaria em casa, pelos meus cálculos, saí 4h30, eu estava calculando 10,
10h30 da noite, vai no mais tardar umas 11 horas da noite. Mais ou menos era o tempo que eu tinha calculado. Era tempo para tomar um banho, né? Assistir a Missa do Galo. Naquela época a gente não ficava sem a Missa do Galo de jeito nenhum. E depois participar da ceia de Natal com a família, com os parentes, todos reunidos na casa de meu sogro. Aliás, o meu sogro, ele fazia questão de patrocinar essa reunião familiar de fim de ano. A noite caiu, eu seguia firme, dirigindo com calma a minha Vemaguete, a minha DKV, ia com calma, atento a todos os sinais, aos limites de velocidade e a quem quer que pudesse observar na rodovia. Um pequeno animal, um gambá. Um gambá passou assim, saltando na frente do meu carro sob a luz dos faróis, a uma distância que permitiu o gambá pular sem ser atropelado. Puxa, ainda bem, porque eu detesto atropelar bichinho na estrada. Meu Deus do céu, e aquele tempo tinha muito. Porque as estradas elas eram menores, a pista, é o que eu falei, era uma pista que ia, a outra que voltava. Então as pistas eram menores e ladeadas sempre de mato, né? Então muito bichinho atravessava a estrada. Por pouco eu não atropelei o gambá, mas ele escapou. Só que de repente, assim que eu passei aquele gambá, levei aquele susto, de repente os faróis da Vemaguete foram diminuindo de intensidade, foram se apagando, com a luz bruxuleante eu tive condições de levar o carro para o acostamento, até que todas as luzes do painel do meu carro também se apagaram. E para piorar a situação, o motor morreu e eu fiquei completamente no escuro, parado no acostamento. Um silêncio sepulcral desceu sobre tudo. Vocês imaginem, quem é que ia passar naquela estrada na noite do dia 24 de dezembro? Se naquele momento, eu estou falando de... Gente, por favor, leve em conta, eu estou falando de 1968. Aquele tempo um carro já era raro. Aquilo que eu estava fazendo de ter uma Vemaguete, uma DKV, era porque eu trabalhava com vendas, eu precisava do carro, mas era muito difícil um cidadão que em 68 tivesse o seu carro. Fiquei ali parado naquele escuro, num ermo, abandonado, um silêncio sepulcral. Tentei dar na partida da Vemaguete, não houve resposta, mas nem resposta. Oh, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? O que pode ter havido? Já com uma certa raiva, eu abri o porta-luva da Vemaguete, peguei uma lanterna, acendi, puxei a pequena alavanca manual para destravar o capô do motor e saí do carro. Fui para frente do carro, mas tudo escuro, a não ser agora com a lanterna, né, que eu clareava. Abri o capô, ajustei aquele suporte que segurava o capô. Com a lanterna, eu fui assim, varrendo todo o espaço dentro do motor, fui olhando. Na realidade, eu estava apavorado, eu estava com medo até. E com medo naquele lugar ermo. Mas eu abri o capô por abrir, eu nada entendia de carro. Mas de repente vai que eu vejo um cabo solto, né? Um cabo que se soltou, aí eu coloco o cabo de novo. Pelo menos essa inteligência para fazer isso eu tenho. Reconectar um cabo dá para fazer. Mas do que eu varri o motor com a lanterna, eu nada vi de anormal. Caramba, eu até usei uma palavra, não sei se você pode ler aí não, Paulinho. Eu falei, puta merda. Sabe, é a expressão que a gente fala nessa hora, né? Puta merda, que eu faço? Tinha que ser aqui, tinha que ser nessa hora. E no dia 24 de dezembro, eu não sei nem se eu pensei isso ou se eu falava em voz baixa,
Mas quando eu levantei a lanterna do motor, eu levei, foi um espanto danado, um susto danado. Quando eu levantei essa lanterna, a luz bateu num vulto que se aproximava de mim sem que eu tivesse percebido, sem que eu tivesse visto. Meu Deus, que susto que eu levei naquela hora. Há momentos em que o mundo de impressões, lembranças, sentimentos e sensações nos afogam. Tudo que vem ao mesmo tempo, tudo advindo ao mesmo tempo. Pensei em ladrão, pensei em assalto em rodovia deserta. Não era muito comum naquela época. Não era comum, mas eu pensei. Naquele tempo não era muito comum, mas eu pensei. A vontade era sair correndo dali. Mas fiquei ali. Quer dizer, eu tinha que ficar. Fiquei petrificado pelo terror, com aquele medo. Pensei em tudo que pudesse ser, tudo que a minha lembrança conseguiu captar na hora, em fração de segundos, eu pensei. E também na minha imaginação foram geradas todas as hipóteses. Só não me veio à cabeça, felizmente, que pudesse ser um fantasma. Eu era tão cético com relação a isso que eu não pensei que pudesse ser um fantasma. O susto que eu levei me fez ter a seguinte reação: o senhor que quem é? O senhor quem é? Eu tive essa reação. O senhor quem é que... Calma, amigo, calma. Eu vim lhe ajudar. A voz que falou comigo era uma voz tranquila. Calma, amigo. Eu vim lhe ajudar, calma. A voz era tranquila. De certa forma, acabou me inspirando calma, sossego. O medo deu uma arrefecida, sabe? O medo diminuiu. Graças a Deus, né? Só então eu olhei com cuidado para o homem que estava do outro lado do carro. Ele era alto, esse senhor. Ele era alto, muito magro, de chapéu. O rosto, ainda que não muito visível, era moreno e ele mostrava uma barba de alguns dias. A barba dele era preta mesmo. Era uma barba negra, assim, espessa. Uma barba de alguns dias. Fazia alguns dias que ele não fazia barba. Olhos encovados e fundos. O branco do olho se destacava e quase que não se percebia a retina dele. A vestimenta, ele estava vestido num antigo terno jaquetão, pendia-lhe sobre o corpo como se ele estivesse num cabide ou, pensei horrorizado, como se ali dentro só estivessem os ossos. Só os ossos. Para dizer a verdade, o homem ele era uma figura estranha. O homem que surgiu naquela rodovia para mim era uma figura estranha, cadavérica. Eu senti até um arrepio gelado. Fiz uma pergunta para ele que eu tinha que fazer. O senhor é mecânico? Como o senhor soube que eu estava aqui? Não, eu não sou mecânico. Mas eu posso te ajudar. Sei. Aos poucos eu fui voltando ao normal. Bem, pelo menos até onde se pode chamar aquilo de normalidade. Eu estava com o carro enguiçado, numa noite escura, num local completamente ermo, deserto, e um estranho de aspecto estranho, ele era um estranho, de aspecto estranhíssimo ao lado, aspecto até cadavérico.
Eu expliquei para ele. Eu não sei, sabe, o que aconteceu. Eu vinha normal com a Via Maguete. Os faróis, de repente, perderam a força, foram se apagando. E aí foi parando toda a parte elétrica do carro. E eu tive que entrar aqui no estacionamento. Todas as luzinhas do painel se apagaram. O farol se apagou, o motor apagou também. Está isolado. O sistema elétrico não funciona. Falou o estranho. Então, eu não tenho como sair daqui. Eu falei para ele, constatando a minha realidade. Já lhe falei que eu posso ajudá-lo. Só que eu quero pedir um favor em troca para o senhor. Ah, sim. Pois não, me diga. Como é que eu vou sair daqui? Que favor é esse que o senhor precisa? Eu sei que o senhor está indo para tal cidade. Ele disse o nome da cidade. O mais impressionante é que eu estava indo exatamente para essa cidade. Eu sei, ele falou assim para mim. Ele falou assim, afirmando para mim: eu sei que o senhor está indo para tal cidade. Falou o nome. Quando chegar lá, eu peço, por favor, que entregue este envelope no endereço que aqui está escrito. Fiquei admirado porque como é que ele sabia que eu estava indo para aquela cidade? Eu fiz a pergunta que não queria calar. A pergunta que você faria se estivesse lá no meu lugar. Como é que o senhor sabe que eu estou indo para essa cidade aí? Comecei a pergunta, mas o homem não deixou nem eu completar a pergunta e me interrompeu. E falou assim de uma maneira meio mal educada nessa hora. Não interessa. Eu ajudo o senhor e o senhor me ajuda. Caramba. Não interessa. Eu ajudo o senhor e o senhor me ajuda. O pavor voltou. Ele sabia para onde eu ia. Mas como que o senhor vai me ajudar? Fica tranquilo. Toma. Pega o envelope. Você entrega para mim no endereço? É lá mesmo na cidade. Tá aqui o endereço. Você pode fazer isso? Sim. E eu ia dizer que não. Sim. Eu peguei o envelope e vi que dentro do envelope era um envelope desses pardos grandes. E vi que dentro do envelope tinha muitas folhas de papel. Folhas de papel. Coloquei aquele envelope, porque não era um envelope que eu pudesse colocar no bolso. Eu coloquei o envelope dentro do carro. Assim, no banco do carona. Eu coloquei em cima do banco do carona o envelope. Era grande. Bem, e agora? Eu voltei a encarar o senhor, né? Já que eu estava no meio da estrada, fazer o quê? Eu voltei a encarar, tipo assim, eu já peguei o envelope, quer dizer, eu estava dizendo para ele o seguinte: eu vou levar o envelope, e o senhor, né? E agora? Só que quando eu falei bem e agora, e voltei a encará-lo, o homem, ele foi pro meio da pista. Foi pro meio da pista e começou a agitar assim agitar os braços, e de repente vinha lá uns faróis potentes se aproximando rapidamente, e o homem agitando os braços no meio da pista. E eu quando vi que vinha vindo, era um caminhão, gente. Era um caminhão com os faróis acesos. Quando eu vi que aquele caminhão ia passar por cima dele, eu falei: sai daí, só vai morrer, sai daí, só vai morrer. Eu gritei com ele. Ele me olhou com aqueles olhos cavos, enquanto aquelas luzes daquele caminhão foram se aproximando. Num momento, ele estava lá.
No momento seguinte já não estava mais. Ele estava no meio da pista e eu gritei para que ele saísse, queria ser atropelado. E no instante seguinte já não estava mais. Eu pensei comigo, será que foi atropelado? As luzes do caminhão se aproximaram e eu notei que o caminhão diminuiu a velocidade. E ele encostou, o caminhão encostou na faixa lateral da estrada, logo atrás da minha V-Maguete, da minha DKV. Embora ofuscado, eu vi claramente, era um caminhão, lógico. Caminhão. Desse caminhão, 2 homens saltaram da cabina desse caminhão. Então, eu não sabia se eu ficava aliviado, eu não sabia se eu ficava com mais medo ainda, porque me deu a impressão que os homens do caminhão estavam combinados com esse aí. Entendeu? Não foi assim um caminhão que ele parou aleatoriamente. Pelo menos não me dava essa impressão. Ele entrou no meio da pista, ele acenou assim com a mão, o caminhão veio e parou. A impressão que eu tinha é que aqueles 2 homens que saltaram do caminhão tinham combinado com esse. 2 homens saltaram da cabine do caminhão. E eu não sabia se eu ficava aliviado ou com mais medo. O vulto desaparecera misteriosamente na direção em que vinham os 2 homens. O primeiro homem, o que me entregou o envelope, ele desapareceu. Ele desapareceu. Fiquei com os 2 homens. Novamente aqueles pensamentos atravessaram a minha mente. Assalto, crime, morte, tudo o de ruim passava pela minha mente. Eu pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Cadê o outro homem? O terceiro, o primeiro que chegou. Só estava vendo os 2 do caminhão. Só que, enquanto eu pensava nisso tudo, os que desceram do caminhão falaram comigo, ei, o que aconteceu? Um gritou comigo, ei, pra mim, o que aconteceu? Gritou um dos homens que desceu do caminhão e se aproximou de mim a passos largos. Automaticamente eu respondi. Eu ia falar do outro que sumiu, mas sei lá se eu devesse falar ou não, vai que tá tudo combinado. Eu fiquei perdido, completamente perdido, e respondi para esses 2. Sei lá o que aconteceu, acabou a energia do carro, não sei se foi bateria, acabou a energia elétrica do carro, não tem mais. Foi aí que eu notei que um dos que desceu do caminhão era um homem gigante. Mas quando eu estou falando de um homem gigante, era um homem de uns 2 metros de altura. Olha, ele não tinha menos do que isso. Era gigante mesmo. Uns 2 metros de altura. Gordo demais. Se aquele homem me apertasse, bastava uma mão só dele para me apertar. Eu magro. Eu magrinho. Se ele me pegasse pelo pescoço e apertasse, eu morreria feito um frango na mão dele. Olha, eu nem sei como foi que eu consegui entrar no carro iluminado pela minha própria lanterna. Aí o homem veio assim atrás de mim, ele deu uma olhada no painel. Claro que ele não viu nada. Ele apenas lamentou. E eu me lembro da expressão que ele usou. Ele usou exatamente essa expressão que naqueles anos 60 era comum usar. Depois não ouvi mais essa expressão. Ele falou pombas, sabe, para não falar outra coisa? Exatamente. A expressão que ele usou, ele falou pombas, era muito comum quando alguma coisa ruim acontecesse. Você vê como é que a gente era ingênuo naquela época, inocente até. Ele falou assim, pombas, exclamou o outro, que parecia irmão gêmeo do primeiro. Só que ele não era tão alto quanto o primeiro. Logo aqui nessa curva, E eu perguntei, não sabia. Falei, o que tem? Por que tem essa curva aqui? Eu perguntei. O doutor não sabe?
Isso aqui é a curva da morte. Curva da morte? Essa aqui é a curva da morte. Aqui acontece muito desastre. Muita gente já morreu aqui. Nossa, quando ele falou assim, é a curva da morte. Aqui acontece muito desastre. Muita gente já morreu aqui. Eu senti um frio correr o meu corpo. Mas o grandão falou: eu conheço esses carrinhos. Ele se dirigiu ao meu carro, a minha V-Maguete, como carrinho. E é mesmo. Eu conheço esses carrinhos, são danados para ter falha elétrica. Falou o homem zarrão, já praticamente dentro do meu carro. E o outro acrescentou: é aquela buchinha do gerador, né? Deve ser aquela buchinha do gerador. E o outro concordou com a cabeça que sim. E começaram uma conversa técnica entre eles. E eu acabei sendo ignorado por ambos, completamente ignorado. Eu nada entendia do que eles estavam falando. Até que um se dirigiu a mim: olha, doutor, vamos fazer o seguinte, o jeito é o senhor ir na nossa frente. Mas como? Né? Como eu ir na frente? Aí ele falou: seguinte, na bateria tem ainda energia para uma partida ou duas. Ainda tem. A bateria do senhor tem energia ainda. Então o senhor vai colocar o carro para funcionar, vai levando o carro pela rodovia e vai na nossa frente. Nós vamos iluminando com o farol alto do caminhão. O senhor vai dirigindo. Meu Deus do céu, eu pensei comigo, mas será que isso dá certo? E aí eu externei e falei para eles: mas dá certo. Meu medo agora era da proposta dos dois caras do caminhão. Claro, a gente vai devagar, vai atrás do senhor. Estamos a uns 50 quilômetros de Cuiabá. E lá eu conheço um mecânico que vai consertar o seu carro. Pode ficar tranquilo. Cuiabá não era a cidade para onde eu estava indo, mas era a mais próxima, de acordo com aquele senhor. E ele tinha razão. E eu perguntei: mas na noite de Natal? Não, eu conheço lá o Gustavo. O homem não fecha nunca a sua oficina. Eu fiz exatamente o que mandou aquele senhor. Girei a chave e o motor do carro explodiu, pegou. Explodiu, que eu digo, é no sentido de ter pego, sabe? Pegou o motor. Engatei a primeira na V-Maguete e levei o carro para o asfalto da rodovia. Iluminado pelos potentes faróis do caminhão, eu fui dirigindo devagar. A princípio, eu fui devagar. Em seguida, eles tinham combinado comigo que quando eles fizessem um sinal de 2 vezes luz, era para eu andar mais rápido. É porque eu estava devagar. Se eles dessem 2 sinais seguidos com o farol deles de luz, era para eu andar mais rápido. Eu fui dirigindo a princípio devagar. Em seguida, eu vi que eles bateram 2 vezes no farol. E eles estavam bem atrás da V-Maguete. Acelerei. Fiquei com medo, imprimi uma maior velocidade. A coisa funcionava assim. Com os faróis altos, a luz do caminhão varria o asfalto inteiro. E a distância era bem grande, que me permitia dirigir com boa visibilidade. O caminhão chegava perto de mim e piscava 2 vezes. Na linguagem dos caminhoneiros, pedia ou mandava que eu imprimisse mais velocidade. 2 piscadas, corre mais. Acelerei. O carro funcionava, a V-Maguete funcionava perfeitamente. E respondia a aceleração. Só não sabia a quantos quilômetros eu ia, porque no painel não havia luz para indicar a velocidade. Quanto mais eu acelerava, mais o caminhão respondia, aproximando-se de mim, aquele caminhão chegando pertinho do para-choque do meu carro. Eu sei lá, eu acho que eu atingi 100 quilômetros por hora. A rodovia era reta, por sorte, e plana. Permitia uma boa velocidade. Outra sorte, não tinha ninguém na estrada. Ninguém. A estrada estava vazia. Sorte, porque já pensou se eu precisasse brecar
O caminhão estava praticamente colado no meu para-choque. Já pensou se eu precisasse frear o carro? Aquele caminhão ia passar em cima de mim. Sorte também não ter guarda rodoviária essa hora da noite, né? Na véspera de Natal. Senão, com certeza eu estaria ferrado. E os homens atrás de mim. Quanto mais eu acelerava, mais o caminhão me acompanhava. Mas o caminhão ele estava praticamente colando no meu para-choque. Agora meu pavor era outro. Meu Deus, e se eu tiver que frear o carro, eles vão passar por cima de mim com tudo. Eu já pensava se aqueles dois do caminhão não fossem comparsas do outro que sumira. E estava macomunado para me matarem. Sei lá por quê. Não havia motivo, mas pensei nisso. Confesso que eu nunca senti tanto pavor e tanto medo na minha vida. O caminhão colando, e eu pisando, acelerando, e o caminhão colando, e eu pisando. Pensei até talvez na hipótese de sair pro acostamento, mas eu não podia, porque a velocidade minha era muito alta e nem divisava onde começava a pista lateral. Eu vinha muito veloz. De vez em quando eu olhava e eu via o envelope que aquele primeiro cidadão me entregou. O que pediu um favor, que eu levasse o envelope até aquele endereço. Que coisa mais estranha. O cara sabia para onde eu ia e sumiu de repente. O caminhão, a velocidade máxima, praticamente me empurrava, literalmente me empurrava pela estrada fora. Suspirei aliviado quando eu vi as primeiras luzes de Cuiabá. Os faróis do caminhão piscaram 3 vezes, era uma outra combinação. Piscaram 3 vezes, eu entendi que era para eu encostar, estava assim combinado. 2 vezes era para eu andar mais rápido, 3 vezes seguidas para eu parar, para eu encostar. Foi o que eu fiz, sem, obviamente, desligar o motor da Vemaguete. O caminhão parou à frente. O motorista desceu, o grandão, de 2 metros. Chegou perto de mim, eu permanecia sentado dentro do meu carro e ele falou: doutor, olha a oficina do Gustavo, é aqui ó, no próximo quarteirão. Tem certeza que ele está lá. Se não tiver, ele mora em cima da oficina. É só chamar que ele atende o senhor. Muito obrigado. Fico-lhe muito agradecido pela ajuda, disse eu. Fico-lhe muito agradecido pela ajuda. Eu estava naquela hora agradecido mesmo, inclusive pela vida, né? Não tenho do que, doutor? Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem para vocês também! E o caminhão partiu. Não saí nem do carro, na verdade, e já fui dirigindo devagar, com cuidado, porque eu já estava entrando na cidade e procurando a oficina do tal de Gustavo. A oficina estava aberta. Olhei para o relógio, 10 horas da noite. Parei na porta da oficina. E logo veio um mecânico. Noite, moço. Algum problema? Eu tô sem energia no carro. Não posso nem desligar o motor. Deixa comigo. Pode descer que eu manobro o carro aí para dentro da oficina. Eu desci do carro. Ele colocou o carro dentro da oficina, iluminada por luzes muito claras. Parecia que ele estava me esperando. Abriu o capô, examinou. Sua cara não denotou nada que eu pudesse interpretar como coisa ruim. Mas eu perguntei para ele: vai demorar o concerto? Perguntei, já contando que a noite de Natal para mim já era 10 horas da noite. Não demora nada, é coisa simples. É bobagem isso aqui. Puxa, graças a Deus. E foi mesmo, simples demais. Em 20 minutos, ele trocou umas pecinhas que eu nem sei o nome, umas pecinhas que estavam gastas e que faziam funcionar o gerador de energia do carro. O preço também foi tranquilo, foi sossegado. Paguei feliz e coloquei a Vemaguete na rua.
prossegui viagem. Coisa de 1h30 depois, eu cheguei na casa do meu sogro, em tempo ainda de tomar um banho e participar de toda a festa de Natal. Ufa! Meu Deus do céu, quando eu cheguei à mesa, faltavam 10 minutos para meia-noite. No outro dia, cedinho, dia 25, eu me lembrei do compromisso. O envelope me esperava dentro do carro. Então eu saí, fui até o carro e o envelope estava lá. Eu falei, preciso entregar esse envelope. Afinal de contas, foi o que me pediu o cidadão. Era lá mesmo, na minha terra, na minha cidade. Tinha o nome da rua, tinha o número da casa. Eu fui lá direto. Quando eu cheguei na porta da casa, uma senhora veio me atender. Era dia de Natal, isso é dia 25 de dezembro. Antes do horário do almoço, devia ser mais ou menos umas 10h30 da manhã. Ela veio me atender ao portão. Falei, a senhora me desculpa, a senhora não me conhece, mas eu vinha pela estrada ontem, a história é longa, se a senhora quiser depois detalhes eu posso dar. Mas um senhor me pediu que eu trouxesse esse envelope aqui. Esse envelope entregasse. É aqui, nesse endereço, não há nome de pessoas, mas o endereço está correto. Ela pegou assim o envelope, conferiu o endereço, falou, é aqui mesmo. E quem entregou esse envelope para o senhor? Eu descrevi o senhor, que eu tinha visto. Alto, magro, com aquele jaquetão no terno. A mulher olhava assim assustada para mim, olhava para o envelope. Falei, a senhora está desconfiada de alguma coisa? Ela falou, não. Mas pelo que você está descrevendo, é o meu falecido marido, Olímpio. Falecido marido? Ele estava vivo, me entregou o envelope. Em que altura da estrada? Eu falei exatamente a altura, inclusive lembrei do comentário feito pelos outros dois do caminhão. Eu lembrei da curva da morte. O pessoal fala curva da morte, ela começou a chorar. Essa senhora começou a chorar. O nome dela era Francisca. E na hora que ela começou a chorar, ela me disse que o marido dela morreu, era caminhoneiro. Seu Olímpio era caminhoneiro, morreu de desastre naquela curva. Mas não é possível. Ele estava morto havia mais de 2 anos que ele tinha falecido. E mandou eu entregar esse envelope para a senhora? Desculpa, a senhora quer abrir para ver? Quando a mulher, ela abriu o envelope, que ela leu o cabeçalho, era um documento, aliás, tinha bastante papel. Era a escritura da casa. Aí foi que a mulher chorou. E rapidamente me explicou, isso para resumir um pouco da história, de que ela estava perdendo a casa por falta daquele documento. Ela não tinha como provar que o imóvel pertencia a ela e o marido. Inclusive, herdeiros do ex-dono da casa estavam reivindicando aquela moradia. Olha, o assunto ainda é longo, mas ali eu tinha acabado de levar para ela o documento. Esse documento, essa escritura, eu não me lembro se era a escritura definitiva ou se era o contrato de compromisso de compra e venda, porque isso foi em 1968. Mas eu me lembro que esse documento estava no caminhão acidentado. Ele levava consigo debaixo do banco dele no caminhão. E ele me entregou esse documento para que eu levasse na casa dele. Ou seja, eu tive contato, na verdade, com 3 espíritos
Porque veja, com ele e com os outros 2 do caminhão. Porque os outros 2 do caminhão em nenhum momento questionou quem era, quem deixou de ser, por que ele sumiu, por que ele desapareceu, por que eles pararam o caminhão quando o outro acenou com a mão. Então, em verdade, eu estive com 3 almas, 3 espíritos. Mas o principal, aquele documento, salvou o imóvel daquela viúva. Filhos e filhas vieram depois da minha casa agradecer. Isso foi no dia de Natal, no dia 25 de dezembro de 1968, para a gente nunca mais esquecer. Foi a história mais impressionante da minha vida, que mudou, na verdade, a vida de toda uma família. E foi exatamente por isso que hoje eu resolvi lhe escrever, contando nos detalhes essa história incrível e fantástica. Agradeço a todos pela atenção. Quem gostou da minha história, pode curtir. Aproveite e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, ajude o canal do Paulinho Boa Pessoa com um valeu demais. Ele bem que merece.